não sou pregador não, respeito os pregadores, eu considero apenas como um mensageiro de Deus, a qual falar de Jesus, pregar a sua palavra, pregar as boas novas. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, amém? Orei a Deus, pedi a Deus uma palavra. O costume meu, sempre peço a Deus uma palavra, porque primeiro a palavra é dele, a noiva também é dele, e ele conhece a cada um de nós aqui melhor do que nós mesmos. Ele conhece você melhor do que eu, ele sabe qual é a estação do seu momento, o período do seu momento que você está vivendo, as guerras, os conflitos. Então Deus é especialista, muito melhor do que eu, de saber como falar com a sua igreja. E é muito interessante isso, porque esse texto ao qual Deus me direcionou, ele vai falar sobre a luz e sobre o sal da terra, ou sal ou a luz da terra. Mas a verdade é que o livro de Gênesis, ele nos revela, através da sua palavra, que no princípio Deus criou o céu e criou a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus o movia sobre as águas. Esse texto de Gênesis é verdade que nós temos que dar uma atenção para ele, porque para compreender esse texto de Gênesis, é interessante que ao nós ler, parece que Deus agora, ele cria a terra por acaso. A impressão que dá que Deus ele vai criar o universo, vai criar a terra por acaso. Mas a verdade é que Deus não cria nada por acaso. Tudo há um propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, ele tem um propósito. E no livro de Isaías, capítulo 45, verso 18, vai dizer que, porque assim diz o Senhor, que tem criado o céu, e Deus formou a terra, e fez ela, estabeleceu, não criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e entre ele não há ninguém. O que Isaías quer trazer para nós nessa noite, através da sua passagem, dá a nós entender que Deus ele não criou a terra apenas vazia. Deus ele não criou a terra sem ter nada nela. Isaías traz a nossa reflexão nessa noite, que quando Deus ele cria a terra, ele não criou ela vazia. Deus quando cria a terra, havia algo dentro da terra, porque o propósito de Deus criar o céu e o propósito de Deus criar a terra, ele criou para que nela havia habitação nela. Então aqui dá a intenção e dá a parecer que há um contraverso, uma contradição. Mas não há contradição aqui, porque Isaías também vai dizer no seu capítulo 14, a partir do seu verso 12, como caíste no céu a estrela da manhã, filha do alva, como foste lançado por terra, tu que habitavas nas nações. E no verso 13 ele vai dizer, e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das minhas altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías está falando sobre a queda de Satanás. Esses dois textos a qual eu trouxe aqui, eu trouxe para que nós venhamos refletir qual foi o propósito de Deus criar a terra. Primeiro, a Bíblia fala em Gênesis que Deus criou o céu e Deus criou a terra. Primeiro, Deus vai criar o ser espiritual. Deus vai criar o mundo espiritual. Depois Deus vai criar um mundo, louvado seja o nome do Senhor, a qual nós habitamos. Primeiro Deus cria o que é espiritual, depois Deus cria aquilo que é normal, natural. A Bíblia ela fala em Gênesis que Deus criou o céu, criou a terra, mas só que agora no versículo mais embaixo, parece que Deus está olhando para a terra e a terra está vazia, a terra está sem forma. Parece que agora Deus olha para uma coisa que nunca foi criado, que nunca teve existência, ou aquilo que nunca teve nada. Mas quando nós lemos agora, onde nós acabamos de ler, no livro de Isaías, tanto o primeiro
45, louvado seja Deus, verso 18, faz nós a entender que Deus criou a terra com o propósito que nela fosse habitada. Agora Isaías, no seu capítulo 14, verso 12 diante, ele está dizendo que Satanás, que foi criado no mundo espiritual, a qual botou o propósito no seu coração de se assentar acima de Deus, ser semelhante que Deus, ser a terra melhor do que Deus, ele é lançado do céu para a terra, e quando ele é lançado do céu para a terra, e quando ele cai na terra, ele destrói, devassa tudo aquilo que um dia teve a existência. Pastor, eu não estou compreendendo o que o Senhor quer tratar ou falar nesta noite. Deus, ele cria a terra com o propósito que nela tivesse habitação, mas com orgulho, com a soberba, com a prepotência de Satanás, de querer ser melhor do que Deus, do querer ser maior do que Deus, do querer se assentar acima de Deus. Deus lança ele do céu para a terra, e juntamente com a terça parte dos anjos, ele cai na terra, e quando ele cai na terra, ele desmassa tudo, acaba com tudo que há na terra. É por isso que no verso mais embaixo, Deus agora está olhando para a terra, e a terra está vazia, a terra está sem forma, nada nela habita. Mas aqui me chama a atenção, porque aonde que diabo ele cai, aonde que diabo ele para. Por isso que eu vou entender através da palavra do Senhor, que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para salvar e dar vida eterna. Até a queda de Satanás, ele traz a destruição. Até a queda de Satanás, ele traz a raça. Aonde nosso adversário das vossas almas, ele para. A sua intenção é destruir, a sua intenção é acabar. Satanás não é bem-vindo na vida de ninguém. Se ele parar na vida de alguém que é casado, a intenção dele é destruir o casamento. Se Satanás parar na vida de alguém que tem uma família feliz, agradável, amorosa, ele distrai, ele destrói. Aonde amor não existe mais amor, aonde alegria já não existe mais alegria, aonde a comunhão agora já não existe comunhão, porque a intenção de Satanás é essa. Aonde ele para, ele destrói, aonde ele para, ele acaba, aonde ele chega, ele destrói. Mas pela palavra do Senhor, aonde não tem existência, Deus começa a dar existência. Aonde tem problema, a destruição, Deus começa a reformação. Eu não sei qual é a área a qual Satanás se levantou com a intenção de destruir, mas a primeira palavra que eu quero aplicar nesta noite é: receba a restauração de Deus, receba a restauração de Deus. De repente Satanás se levantou e falou: vou destruir teu casamento, vou dar cabo da sua família, vou dar cabo do teu esposo, vou dar cabo da sua esposa. Mas a primeira profecia liberada sobre Shaddai é: Jesus chegou para restaurar teu casamento, Jesus chegou para restaurar tua família, Jesus chegou para restaurar tua vida. Eu não sei se tu pega isso aqui, mas eu vou liberar novamente. Aonde o Satanás chega, ele chega para destruir, mas aonde a palavra de Deus, ele chega para a restauração de Deus hoje, a restauração de Deus hoje. Se tu receba, tome posse para a glória de Deus. A intenção do diabo é sempre essa: é destruir, é acabar com a família, é acabar com os casamentos, é acabar com a paz de alguém que tem paz, é acabar com a harmonia. Ele só sabe destruir, ele só sabe acabar. Só que dentro de Gênesis, eu não estou puxando o texto, não vou voltar no texto para que nós viemos refletir nessa noite. Em Gênesis eu aprendo também que quando o diabo ele cai e devassa tudo, acaba com tudo conhecido, né, com o Big Bang, a Bíblia ela fala que está tudo acabado, mas pelo poder da palavra do Senhor, Deus começa haja. Aonde era treva, Deus começa a fazer a separação da luz e das trevas. Aonde que era treva, Deus agora ilumina com a sua luz, e ali faz a separação. Só que interessante é que depois que Deus cria o
mulher, dos animais, tem tudo. A reformação. Porque quando eu olho para o livro de Gênesis, eu não vejo Deus criando, eu vejo Deus reformando. Porque se eu falar que Deus está criando, é uma coisa que nunca teve existência. Mas só que Isaías fala que ele não criou o vazio. Tinha algo ali, mas com a queda do inimigo, ele destruiu. E porque ele destruiu, por causa da sua queda, houve a destruição. Nesse agir de Deus aqui, eu vejo Deus restaurando, eu vejo Deus reformando, porque Deus ele tem o privilégio de restaurar novamente na vida de alguém, até aquele mesmo que quebra a aliança. Deus ele tem maior alegria de restaurar a aliança na vida daquele que um dia quebrou. Só que Deus agora começa a restaurar, e a restauração de Deus é tão linda, tão maravilhosa, que ele agora coloca o homem dentro de um jardim chamado Éden, e ali também cria a mulher. Deus agora dá a chave do domínio sobre o jardim. E o homem tem o domínio. O homem nomeia os animais. O homem nomeia as plantas. O homem nomeia tudo. O homem tem o domínio de tudo. E Deus descia do alto do céu para falar com o homem, para se comunicar com o homem, para se relacionar com o homem, para ter uma comunhão com o homem. Só que a Bíblia diz, você sabe isso melhor do que eu, que Satanás, por ser astuto, e ele estava na terra, ele agora se apresenta ali na serpente e vai induzir a mulher a comer do fruto a qual não era para comer. Mas só que o livro de Gênesis também me confronta, porque Deus vai colocar no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde o homem não poderia comer. Deus dá uma ordem, não come, porque se comer certamente morrerá. Isso aqui vai me confrontar, porque se Deus vai colocar na árvore sabendo que é o conhecimento do bem e do mal, e o homem não pode comer, isso aqui se chama livre-arbítrio. É Deus dizendo, você pode comer de tudo, você pode andar para lá, andar para cá, se relacionar comigo, mas eu vou te dar um limite, e o limite é, não come dessa árvore, não come desse fruto, porque se tu comer, certamente morrerá. Aqui é o livre-arbítrio que Deus está dando para o homem. Deus não tem com o homem a fazer nada, Deus não tem com o homem a pegar ele, Deus não tem com o homem a servir ele, Deus não liga nada. Deus dá o livre-arbítrio. Quer pegar, pega, quer raiar, mas quer continuar na minha presença, eu estou aqui para andar contigo. A segunda Bíblia vai dizer que o homem agora come no fruto, o homem agora come da glória, daquilo que não era para comer. E quando o homem come do fruto que não era para comer, o homem entrega a chave na mão de Satanás, o homem dá a legalidade a Satanás. E quando o homem dá a legalidade a Satanás, Satanás entra naquele ambiente de paz, ambiente de comunhão, ambiente de alegria, ambiente de relacionamento. E agora é quebrado a aliança, é quebrado a comunhão, é quebrado o relacionamento, é quebrado a aliança. Deixa eu aplicar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Glória, Deus nos dá a liberdade, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas nós temos um porém. Quando nós damos legalidade para Satanás, ele não tem amor, ele não tem alegria, ele não respeita casamento, ele não respeita a igreja, ele não respeita o glória. Se tu é doutorado, se tu é pastor, se tu é evangelista, se tu é povo, ele entra e destrói a sua vida. Ele entra e destrói a sua comunhão com Deus. O homem entrega a chave da mão de Satanás. Satanás entra, quebra a comunhão. E aqui eu aprendo uma coisa, igreja. Aonde havia treva, Deus coloca a luz. O homem está habitando um lugar de comunhão, de relacionamento com Deus. Mas por ele entregar a chave da mão de Satanás, Satanás entra e quebra a aliança. E quando Satanás quebra a aliança, ou o homem quebra a aliança com Deus, como diz Isaías, a separação do homem com Deus é o pecado. Entrou o pecado no lugar do paraíso. Entrou o pecado no paraíso que Deus colocou o homem. E quando o pecado entra, a separação do homem com Deus. E quando há essa divisão do homem com Deus, a separação, a quebra de comunhão, a quebra de relacionamento, a quebra de intimidade. Então a intenção do mal aqui é quebrar a comunhão, o relacionamento, a intimidade com Deus.
de Adão, porque Adão está sentindo que o pecado está constrangindo ele. O problema, igreja, é quando nós não sentimos as constrangções do pecado, é quando nós se conformamos com o pecado, é quando nós se conformamos com o erro, quando nós ficamos constrangidos com o pecado, há um arrependimento. Pior, igreja, é quando peca, erra e não sentimos constrangidos com o pecado. Adão está constrangido porque ele se reconhece que está nu, mas Deus pegou Adão no jardim, e ali nós sabemos da história. Deus agora vai permitir Adão, mata o animal, e ali glória vai permitir Adão novamente. Mas só por que tu dá essa volta toda? Simples. Deus, ele cria tudo com propósito. E por ele criar tudo com propósito, ele não criou você. Ele não nos formou por acaso. Ele nos criou com um propósito. E o propósito é para que nós venhamos dominar aquilo que um dia ele criou e colocou na mão do homem. Mas por o homem da legalidade e permitir o mal entrar e destruir a comunhão, ele perde. Ele perde. É colocado para fora. Vai se passar tempo. Vai vir os juízes. Vai vir a monarquia. Vai vir os reis. Se passa. Só que agora aqui a Bíblia nos fala no Evangelho que o Senhor agora envia o seu filho amado. Ele se esvazia de toda a sua glória. E ele veio como servo. Sabemos de todas as histórias. E ele desce como segundo Adão. E quando ele desce como segundo Adão, ele desce com um propósito. E com o propósito de Jesus aqui, como uma missão. E qual é a missão? A missão é a cruz. A missão é o crucificação da cruz. A missão é derramar o meu sangue na cruz. A missão é desfazer todas as obras do diabo. A missão é de resgatar as suas ovelhas perdidas. A missão é trazer a comunhão novamente. A missão é trazer o relacionamento novamente. A missão é trazer o elo novamente do homem com Deus. Porque o homem está separado de Deus. O homem está distante de Deus. Deus é tão maravilhoso, igreja, que ele viu seu filho amado por amor deste mundo, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao que ele está fazendo, ele está dando o seu filho, que se desfazia de toda a sua glória, para descer nessa terra corrompida, essa terra que foi entregada nas mãos do mal, no domínio do inimigo, aonde o inimigo destruiu, devassou tudo, mas ele desce com um propósito, ele desce com a missão. Jesus, ele passa pela humilhação, Jesus, ele passa pela vida dolorosa, ele passa por tudo e passou por mim, por você, para que hoje nós viemos estar aqui e carregamos em nossa memória, em nossa consciência, oh glória, que ele se esvaziou da sua glória, por amor a mim, por amor a você. Irmão, triste é que muitas das vezes, quando nós fazemos apelo, e aí é hoje, tu vai vir para a presença de Deus. Jesus te ama, rapaz, Jesus te ama, mulher, ele tem uma vida eterna para te dar, ele tem que estar matando, ele quer escrever teu nome no livro da vida, como já foi meu passo outra hora lá atrás. Hoje não, deixa para depois, ainda tem muita coisa nesse mundo, deixa eu dar uma voltinha lá fora. Quanta gente falou isso, deu voltinha lá fora, não voltou mais. Quanta gente já falou isso, hoje não é meu dia, hoje não é minha hora, mas eu amo a Deus, porque Deus nos deu outra oportunidade, e eu abracei essa oportunidade. O ministério abraçou essa oportunidade, você que está aí abraçou essa oportunidade. Quem era você na hora, não era nem para estar aqui, mas através da graça, através da misericórdia, a ponte te alcançou, a ponte te deu livramento, a ponte te tirou da sala vermelha e te trouxe para essa reunião, para te dizer: Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo quer morar aí dentro, o Espírito Santo quer fazer você se relacionar com Deus novamente. Ele desce, e o texto que nós acabamos de ler fala que Jesus agora está no alto do monte, ou na montanha, está ensinando, está pregando. E eu gosto do ensinamento de Cristo, porque Jesus é antes de estar fazendo milagre, mas ele encerra o período de milagre para começar a ensinar, para começar a lançar a palavra. Porque Jesus não veio só para fazer milagre,
Jesus não veio só para curar. Jesus não veio só para te dar um bom carro, uma boa moto, uma boa casa, uma boa vida financeira. Mas Ele veio para nos fazer nós se relacionar novamente com Deus. Fazer nós novamente a ter uma comunhão com Deus. E quando Ele desce na terra, passa por aquilo que Ele passou, começa a pregar. E nesse capítulo Jesus está pregando. E Ele vai dizer que nós somos a luz. Ou melhor, Ele está dizendo para aqueles que ainda estão ouvindo Ele, que eles são a luz da terra, mas é o sal. Pode-se sabor aqui de sal para nada mais é bom senão para lançar fora esse pisar, ser pisado pelos olhos. Perdoe meu doutor Senhor. Mas para concluir aqui, Jesus está ensinando para aquele povo: vocês são sal, vocês são a luz, vocês são o sal da terra, vocês são luz dessa terra. Sabemos que aqui muitos falam que a igreja iniciou em Atos dos Apóstolos, mas a igreja iniciou desde o fundamento de todas as coisas na terra, no coração de Deus. Atos dos Apóstolos é apenas um cumprimento daquilo que já nasceu no coração de Deus. A igreja era vivida dentro de um sistema religioso, e dentro desse sistema religioso eles são tirados dentro do sistema para fora. A igreja é prega agora, depois dessa igreja é chamada de dentro para fora, mas antes era tirada de dentro do sistema religioso para fora. Só que aqui Jesus está dizendo para ele: vocês são sal, vocês são luz, vocês são alguém que foi chamado por Deus para fazer a diferença na terra. Vocês foram escolhidos por Deus para fazer a diferença na terra. Você não é qualquer um. Você não é um Zé Ninguém, conjurando eu com as minhas palavras. Você não é qualquer pessoa. Vocês são escolhidas por Deus. Você não é qualquer um que por acaso surgiu, por nada surgiu, mas surgiu com um propósito, com uma fidelidade, com um objetivo. Vocês são sal, vocês são tempero. Vocês têm que fazer a diferença na terra. Só que o texto, para nós encerrar, ele vai dizer que a luz que brilha diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Olha o que Jesus está dizendo: a luz que brilha em vós, ou a luz que brilha diante dos homens, iluminarás as boas obras que estão em vós. E os homens que veem essas luzes glorificarão a Deus que está no Pai. Já olhou para a tua vida agora? Já faz uma autoanálise da tua vida agora? Alguém olhou para você lá atrás e falou: não vai passar dos 18. Alguém olhou para você lá atrás e falou: não vai passar dos 15. Alguém de repente olhou para você lá atrás e falou: não vai sair dessa vida, não vai sair dessa circunstância. E eu aplico isso aqui na minha vida porque outra hora eu vivia também no mundo. Alguém falou para mim: não vai passar dos 15. Hoje, para a glória de Deus, já estou com 35 anos. Porque a vida que eu vivia era uma vida de trevas. A vida que eu vivia era uma vida pecaminosa. A vida que eu vivia era uma vida de dar legalidade a Satanás, escravo de Satanás, ferramenta de Satanás. Mas pela misericórdia de Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, pela sangue que foi derramado na cruz do Calvário, oh glória, pela oportunidade oportuna que um dia Deus me deu. Hoje eu estou aqui para ser um instrumento vivo de Deus, e a luz que os homens olham em mim através das boas obras, não é das más obras. Eles têm que glorificar não a mim, mas glorificar a Deus que está no céu. Oh glória, deixa eu liberar isso aqui para a tua vida. Não precisa você ser bem eloquente, não precisa você ser letrado, não precisa você conhecer bem a Bíblia, porém nós temos que conhecer. Basta você ter um bom testemunho. Alguém olhar para a tua vida e dizer: verdadeiramente era para ter morrido no botequim, na prostituição, no tráfico de droga, mas hoje eu
Se eu falar que o pecado é ruim, eu sou mentiroso. O pecado é bom. Mas bom para a nossa carne. Como diz Paulo, a lei da carne. É por isso que foi formado aqui. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Porque dormimos com isso aqui, acordando com isso aqui, andando com isso aqui. E se nós viver como vivia, debaixo da lei da carne, nós vivemos conforme a lei da carne. Mas hoje nós não vivemos mais nós, mas nós vivemos Cristo. E através de Cristo enviou o seu Espírito Santo para que ele viesse nos ser o nosso consolador, ser aquele que vai nos direcionar, ser aquele que vai nos ajudar. Se eu dizer, é fácil? Não, estarei mentindo, não é fácil, é difícil, muito. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso maior amigo, nosso melhor companheiro. É aquele que vai nos ajudar em momentos difíceis. É aquele que vai nos indicar, falar, não vai, porque se tu for, vai desagradar a Deus. Não come, porque se tu comer, tu vai desagradar a Deus. Não se relaciona, porque se relacionar, tu vai desagradar a Deus. Não faz, porque se fizer, tu vai desagradar a Deus. E a intenção de Cristo não é fazer nós se separar dele. A intenção de Cristo é fazer nós se chegar até ele. A intenção de Cristo não é fazer nós ficar distante dele. A intenção de Cristo é nós se achegar mais a ele. A intenção de Cristo não é fazer nós andar afastado dele. A intenção de Cristo é fazer nós apegados com ele. Lembra quando Deus falou, se não para a memória, para Jeremias, pega o cinto de linho, Jeremias, lá na frente, quando Jeremias vai pegar o cinto de linho, anteriormente, Jeremias recebe uma profecia, e a profecia que Deus revela para Jeremias é colocar o cinto de linho. Jeremias coloca o cinto de linho, Jeremias está feliz com o cinto de linho, mas a segunda palavra veio de Deus a Jeremias, é que ele pega o cinto de linho e coloca lá junto as rochas de frente. Só que depois de um tempo, Jeremias volta para pegar o cinto. Quando volta para pegar o cinto está apodrecido. Aí Deus fala para Jeremias, assim será a soberba de Israel, assim será a soberba deste meu povo. O que eu aprendo com isso? Quando nós se afastamos de Deus, é representante do cinto que fica apodrecido. Mas quando nós estamos alicerçados com Deus, abraçados com Deus, nós somos um cinto lindo, um cinto maravilhoso. É nós dizendo para mim e para você, nós somos a característica, a aparência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como nós se afastamos dele, nós temos atributo esmagado, atributo afastado. Mas quando nós se achegamos ao Senhor, os nossos atributos é semelhante ao Criador de Deus. É por isso que Satanás quer que tu se afasta, é por isso que Satanás quer que você se distancia. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje não é noite de se desviar, hoje não é noite de parar, hoje não é noite de chutar o balde, hoje não é noite de retroceder, hoje é noite de sair aqui de não para com ele, ficar com ele, caminhar com ele, continuar com ele, até naquele grande dia, a porta preta há de soar, e no céu a igreja há de morar. A luz que vem de nós é a luz que o mundo vai ver. Deus pega nós para servir de exemplo, representação da igreja. Nós somos um exemplo para esse mundo. Somos melhor? Não somos melhor. Não somos melhor. A diferença é que nós temos um objetivo e um propósito. E isso faz nós ter um objetivo, que é subir, que é morar com Deus, ficar com Deus. Eu volto a dizer, faltar aqui. Deus criou o mundo com um propósito, com a fidelidade, para que nele fosse habitado. Só que com a queda do mal, ele destrói. Deus agora ele restaura. Restaurando, Deus dá oportunidade ao homem. Domina, governa. Só que o homem pega e entrega na mão de Satanás. E quando entrega na mão de Satanás,
Muitas das vezes o mal entra por dar legalidade. E quando dá legalidade, o mal entrar, ele destrói o casamento, ele destrói a família, ele destrói lá, ele destrói a comunhão e faz você se separar de Deus. É por isso que Deus é tão maravilhoso, bondoso, que Ele nos dá a oportunidade, ainda que nós tropeçamos, nós olhamos para o céu, aonde a destra de Deus há o nosso advogado, e se arrependemos dos nossos pecados, e voltamos a confessar Ele como único, não há outro, mas o único, suficiente Salvador das nossas vidas. É por isso que Ele está sempre disposto a perdoar o nosso pecado, mas por isso temos a palavra, o Espírito Santo, para nos direcionar, para nos policiar, para nos doutrinar, para nos colocar no centro do propósito de Deus, para que nós não damos legalidade, para que o mal entre e destrói. Tu vê quantos casamentos destruídos, tu vê quantas famílias destruídas, tu vê quantos lares destruídos. Muitas vezes chega até a igreja e fala: pastor, ore por mim, pastor, faz campanha por mim. Mas muitas vezes nós não confessamos por onde o mal entra. O mal, ele entra quando há uma brecha. E quando há uma brecha, ele entra. E quando ele entra, ele faz a boaça. Ele destrói. Ele acaba. Ele detona. Ele bombardeia tudo. Até você perder a sua oportunidade. Mas eu louvo a Deus que pela sua infinita misericórdia, Deus ele é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de retornar a nossa aliança com Deus. Amém? Então essa palavra fica conosco nessa noite. Como eu falei, eu não sou pregador, sou apenas mensageiro. Amém, né? Nós queremos escolher mensagem, mas eu não sou de escolher mensagem. Ora Deus, se Deus me dá a mensagem essa que eu vou pegar, porque Deus conhece cada um melhor do que eu, né? E eu vou falar aquilo que eu quero. Porque se eu falar aquilo que eu quero, as diante de estar debaixo do poder de Deus, e eu não quero passar à frente do Senhor. Então a mensagem é essa: você é luz. Através de você, você é o sal. Você faz a diferença na tua casa, você faz a diferença na tua família. Quem olhar para você vai ter que ver a luz, vai ter que ver as boas obras. Que boas obras é essa? A transformação. Ver a libertação que Deus está fazendo, a libertação que Deus fez. Se tu bebia, não bebia mais. Se tu prostituía, não se prostituía mais. Se tu fazia as coisas erradas, tu não faz mais. As boas obras são essas. São as boas obras, não é só aquela que tu ajuda, aquela que tu abençoa, mas as boas obras, que é a diferença, aonde o mundo tem que olhar e falar: verdadeiramente, o Senhor dela mudou ela, verdadeiramente, o Senhor dele mudou ele e transformou, e eu quero esse Cristo porque eu tenho, e através dele, eu também serei transformado. Amém? Então, essa oportunidade para o Senhor Jesus.